Gênesis. Capítulo 14. Nesse tempo Arrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Lazar, Quedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera, de Sodoma, Birsa, de Gomorra, Sinabe, de Admá, Semeber, de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano Quedorlaomer e os seus aliados derrotaram os refães em Asterote Carnaim, os Zuzins em An, os Emins em Savec-Iriataim, e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até Euparã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava Mispate. Eles arrasaram a terra dos Amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche e, quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. Levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco. E trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres, e o resto da sua gente. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: E Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão: Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim, você nunca poderá dizer: Eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus
aliados a Ner, Escol e Manre podem ficar com a parte dele. Mateus. Capítulo 13. Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande, que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem. Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou, dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas, a elas, não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas. Porque elas olham e não enxergam. Escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria. Disse Deus. Jesus continuou, dizendo: e mais vocês, como são felizes! Pois os seus olhos veem, e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, e muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria. Mas duram pouco porque não têm raiz. E, quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem, e produzem uma grande colheita, e umas 100, outras 60, e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Jesus contou outra parábola.
Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram, e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque, quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Jesus contou mais esta parábola para o povo: o reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito: usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz, que vende tudo o que tem, e depois volta, e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E, quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes, os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim: os anjos sairão, e separarão as pessoas mais das boas,
E jogarão as pessoas mais na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e render os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: Vocês entenderam essas coisas? Sim. Responderam eles. Jesus disse: Pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga, e os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali porque eles não tinham fé.